Boa noite, pessoal. É com muita alegria que estamos novamente juntos aqui para mais um estudo do Livro dos Espíritos na nossa casa espírita, o Centro Caibar Schutel de Pompeia. Então, antes de iniciar o nosso estudo, vamos realizar a nossa prece. Antes de tudo, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos novamente, para mais um estudo, para mais uma reunião, e rogando aos bons espíritos, aos mentores e trabalhadores da nossa casa espírita, que nos auxiliem e nos inspirem nos raciocínios, nos aprendizados do dia de hoje. Que assim seja. Então, pessoal, vamos estudar o Livro dos Espíritos, questões 330 a 333 do Livro dos Espíritos. É um estudo que nós fazemos semanalmente, todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Alguns slides para nos auxiliar. E começando por onde nós estamos, Livro dos Espíritos, nós já terminamos toda a parte primeira e estamos na parte segunda, no capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal, no primeiro item de todos, que é o prelúdio da volta. O início é como um pouquinho antes da volta do espírito, tá? Semana passada nós fechamos o capítulo 6º com Ademildes, vimos toda a parte de como é o retorno do espírito ao mundo espiritual, e agora nós vamos iniciar as questões relativas ao retorno do espírito ao mundo material, ok? Para nossa base, sempre bom lembrar, os princípios básicos da doutrina espírita são 5, né? Na verdade, no Livro dos Espíritos, Kardec elencou várias frases propondo princípios, um resumo da doutrina espírita, e tem nós temos por costume resumir em 5 princípios básicos todas aquelas proposições que ele colocou. Então, a existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. Particularmente hoje, esses dois últimos princípios, a reencarnação e a evolução espiritual, vão ser muito importantes para a gente fundamentar e entender todas as respostas que nós vamos ler hoje. Tá? E no tocante à evolução espiritual, Kardec também propôs algumas leis divinas para os espíritos validarem na questão 648 do Livro dos Espíritos. Uma dessas leis naturais ou divinas é a lei do progresso, e ela é importante porque esse pequeno diagrama aí mostra um pouquinho de como é o progresso dos espíritos de acordo com a lei de progresso, ou seja, o espírito saindo do canto esquerdo, né? Da materialidade, da ignorância, do reino dos instintos, e cada vez mais evoluindo com o passar do tempo, até ele atingir níveis maiores de espiritualidade, de conhecimento e a purificação, ok? Então, a evolução espiritual é esse processo. E no meio disso tem muitas experiências, provas, escolhas, missões, e a reencarnação é o que nos dá a oportunidade de viver parte desse processo de evolução espiritual, ok? Parte dele. Então tá, vamos começar nas questões. Questão 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? E a resposta dos espíritos: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retornar um corpo. Como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Bom, é uma pergunta, acho que é a primeira pergunta que... essa primeira pergunta é muito significativa, porque é uma dúvida que a gente tem, né? Os espíritos sempre sabem em que época vão se reencarnar. Como que dá esse programa lá, essa programação, né? Quase falando em linguagem empresarial, né? Esse cronograma de reencarnações. Será que é tão certinho assim? Então, e a resposta está dizendo, né? Eles pressentem, eles sentem.
assim como um cego que se aproxima do fogo. Então, uma coisa meio, uma sensação, né? Pelo menos é o que está dando a entender aqui. Vamos explorar um pouquinho a resposta, tá? Bom, o conhecimento da época da sua reencarnação, as condições da reencarnação, o programa reencarnatório e tantas outras coisas que envolvem a reencarnação, depende muito da maturidade do espírito. Maturidade se entenda por evolução do espírito, ok? Espíritos mais amadurecidos, mais evoluídos, mais conscientes de todo esse processo, participam ativamente de todo esse programa, inclusive e principalmente de quando. No entanto, espíritos ainda muito inconscientes, muito materializados, ainda ali bem no comecinho da escala da evolução espiritual, eles não conseguem decidir, assim como uma criança não consegue decidir o que é melhor, o que é pior para ela. Ela tem a liberdade de escolha, mas com restrições, né? Então, o espírito ainda muito abaixo ainda, com uma evolução ainda imaturo, ele tem essa limitação de escolher o que é bom para ele. Então, ele muitas vezes, esses espíritos mais inferiorizados, eles nem têm consciência do processo reencarnatório pelo qual eles estão passando. Mas eles sentem, assim como nós sentimos, muitas vezes quando algo está para acontecer conosco, nós temos aquele instinto, né? Como toda a humanidade, como já foi estudado tanto aqui nos Espíritos, em todas as épocas, todos nós tínhamos o sentimento, a consciência que existia um ser superior. Então, da mesma forma, um sentimento similar informa ao espírito que algo está para acontecer. É por isso que na resposta ele colocou que pressentem, porque depende muito da evolução do espírito. E alguns deles apenas pressentem, porque eles estão inconscientes do processo. Espíritos mais evoluídos, mais maduros, podem participar ativamente e sabem a época do seu reencarne. Ok? Então, acho que esses são os comentários principais. Mas aí Kardec ainda complementa dentro dessa questão. E fala, diante da resposta, né? Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é a vida corporal? E a resposta curta e direta. Certamente, assim é. Ou seja, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, assim como a morte é uma fatalidade que ninguém vai escapar. Então, vamos olhar mais um pouquinho também isso aqui, com um pouco mais de detalhes, tá? Bom, pessoal, nós temos duas grandes certezas na nossa vida, no nosso processo de evolução que nós estamos aqui hoje no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, que a grande maioria de nós são espíritos ainda inferiores, ok? Então, as duas grandes certezas, que nós necessitamos reencarnar, que não tem como fugir dessa ocorrência, desse processo, e que nós vamos, após reencarnar, nós vamos morrer, voltar para a vida espiritual, ou seja, desencarnar. Então isso é inevitável, tá? Inevitável. E faz parte da lei do progresso. Então, didaticamente, esse é o exemplo melhor que tem para explicar a reencarnação. Nós precisamos fazer toda a nossa evolução espiritual, aquela jornada, e precisamos adquirir conhecimento moral, conhecimento intelectual nessa jornada. E o processo reencarnatório nos dá a chance de viver experiências, viver com pessoas, viver escolhas, viver situações que nos colocam em desafios, né, para a gente superar. E é igual uma escola. Você tem isso numa classe.
primeiro, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e assim por diante, depois na faculdade, você vai passando. Conforme você vai acumulando uma série de experiências que você consegue passar, ou uma série de provas, como se fosse na escola mesmo, que você passa, você chega num momento que você pode progredir, que você dá avanço um degrau. Então, enquanto você não consegue essa série de vencer essas experiências, desafios e adquirir esse conhecimento, você tem que repetir isso quantas vezes for necessário. O processo reencarnatório faz parte disso, tá? Então, ninguém não se pode furtar, né? Não se pode fugir desse processo, ok? Mas nós estamos até na questão 330. Onde já foi dito isso? Tem duas questões que nós já estudamos, eu só vou ler aqui para não alongar, para a gente lembrar do que nós já estudamos, porque o Livro dos Espíritos ele se complementa a todo momento. Aqueles 5 princípios básicos eles estão presentes em toda a obra. Então, na questão 132, nós estudamos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, lá no topo da escala. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Pessoal, temos que passar por um monte de experiências para a gente conseguir realmente adquirir o conhecimento que nós precisamos até a perfeição. Mas ele falou em outra questão também. Na questão 167, Kardec perguntou de uma forma bem clara: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é a justiça? Bom, falei que a gente não pode se alongar, porque senão a gente fica a noite inteira aqui, mas essa resposta mostra claramente que nós precisamos reencarnar por vários motivos, para o nosso melhoramento e para cumprir a lei de justiça, ou seja, saldar os nossos débitos de escolhas erradas que nós fazemos. Ok? Seguindo questão 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Então, admitindo que não tem como fugir, todos os espíritos se preocupam? Uma resposta: muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham no futuro que os aguarda constitui punição. Ou seja, a ignorância como uma punição. Ok? Bom, comentando um pouquinho, isso traz um pouco novamente o que nós comentamos lá atrás. Tudo depende da maturidade do espírito. Participar, se preocupar com o seu processo reencarnatório somente se o espírito tem condições, tem maturidade para fazer uma decisão mais acertada, para poder decidir com mais consciência, ok? Precisa de autoconhecimento, conhecer as suas fragilidades, certo? Um espírito que é muito materializado ainda, que é muito apegado à matéria, retornar ao plano material, com, por exemplo, muito dinheiro, com muitas posses, se torna um desafio gigantesco para ele. Ele precisa saber que isso pode levar ele a falir no seu retorno e perder a reencarnação. Ok? Mas por que muitos não participam, gente? Como eu falei, os espíritos inferiores muitas vezes não têm nem consciência ainda, muito inferiorizados, né? Nem consciência do processo. Tem alguns livros que descrevem quantos espíritos ficam de forma ainda inconsciente, por muito tempo vagando e expurgando muitas vezes as escolhas erradas que eles fizeram, toda aquela energia, aquele sentimento ruim da última vida, da última existência, até que eles conseguem se equilibrar e estarem prontos para serem resgatados, encaminhados para uma colônia, e ali nessa colônia, participando de um outro processo de estudo, de tratamento e de esclarecimento, aí alguns ainda conseguem participar
do processo reencarnatório. Quando não, muitas vezes acabam reencarnando sem ter consciência disso, porque não tem possibilidade de participar disso ainda. Então, os espíritos que se preocupam com isso são principalmente os espíritos já mais amadurecidos, já com um autoconhecimento maior. Tem casos, por exemplo, descritos em livros, como o Missionário da Luz, daquela moça que pediu intervenção a um dos responsáveis pela reencarnação dela, que ela falou, olha, eu estou dentro do plano aqui, o meu corpo físico é um corpo físico muito perfeito, é um corpo físico que pode me deixar suscetível à sensualidade e a outras coisas que podem falir, porque eu já falei antes. Então ela falou, muda isso, vamos tentar mudar isso um pouco, vamos tentar programar isso de forma que eu fique menos suscetível, que eu tenha alguma coisa que me deixe com uma aparência pior. É até estranho, né? Como é que você prefere uma menos beleza, né? Num mundo que cultiva tanta beleza, mas lá descreve muito bem no livro que um espírito consciente como aquela mulher estava preocupada com a encarnação dela, querendo mudar isso, porque ela falou, eu vou ter problemas, provavelmente. Então, o processo que isso ocorre, como o corpo físico é moldado, não podemos nem entrar aqui também que vai longe, mas é muito bacana também. Questão 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Boa pergunta, né? Resposta. Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo muito ardente, muito forte. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Uma pergunta bacana, com uma resposta também muito bacana. Então, pessoal, acho que, mas assim, é bem clara, né? Pode, se você pedir, se você tiver em condições de participar do seu processo reencarnatório, você tem mais liberdade para falar, olha, não acho que estou pronto, preciso de mais tempo, ou não, eu gostaria de voltar logo porque meus compromissos estão me pesando na consciência, e atuar junto com os mentores, com os trabalhadores responsáveis por isso. Então, pode. No entanto, todo adiamento, certo? Retarda, aumenta o tempo seu, da sua própria evolução espiritual. E como a lei, existe uma lei natural, a lei do progresso, quando você não cumpre a lei ou quando você não age de acordo com a lei, né? Você sofre com isso, você sofre... acho que o termo certo não é punição, mas é uma transgressão que isso só causa uma consequência. Exatamente, uma consequência para você. Que é você, de repente, se sentir estacionado e você vê tantas afinidades que você tem progredindo e você não. Como um exemplo, tá? Mas é uma resposta bem clara. Então, nós podemos retardar ou adiantar, depende um pouco da nossa vontade. Retardar é algo que vai sempre ser pior para nós mesmos, desde que nós tenhamos consciência do processo. E a última questão da noite de hoje, né? A questão 333. Se se considerasse bastante feliz, numa condição mediana ali entre os espíritos errantes, né? E, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? Essa é uma pergunta que eu já me fiz, né? Se eu adquiri já um grau de consciência, estou bem ali, acabo me sentindo acomodado e falar, tá bom aqui, eu não vou passar por aqui, não vou arriscar, vou ficar aqui. Pode? A resposta: indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir.
todos têm que se elevar. Esse o destino é o destino de todos. Então, pessoal, não tem jeito. A lei é de progresso e é uma lei, tá? Então, aqui é importante. Sendo uma lei, é criada por Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, mas a determinação de Deus é soberana. Ok? Não tem como. É uma lei, nós temos que cumprir, cedo ou tarde. E a gente até pensa, né? Realmente dá para ficar uma eternidade, porque a gente fala assim, vou ficar estagnado, porque a gente sabe que nós temos a noção de tempo terrestre, né? Que um dia nós temos algumas dezenas de anos, né? Mas dá para ficar uma eternidade estagnado? Dá para ficar alguns anos parado? A gente já não consegue. Pensa bem a nossa vida. Se a gente fica muito tempo parada, alguma coisa sempre acontece para nos deixar em movimento. Algum desafio, alguma mudança repentina na nossa vida, que é a providência divina atuando a nosso favor. Deus fez o universo, com todas as suas leis, mas não para de atuar na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso nós damos o nome de providência divina. Quantas mudanças nós não temos, quantas variações, quantas coisas inesperadas nos acontecem que nos fazem movimentar e mudar tantas coisas. E é interessante, né? Porque muitas vezes, ele até citou em outra resposta ali, né, que há espíritos covardes, né, como covardia, como a dificuldade, né, de enfrentar o próprio medo de uma situação, né? Mas depois que você decide, tem uma decisão, que você sente que tem que ir, quantas histórias nós temos de superação de tantos tipos. Então, o espírito, quando ele decide, ele se agiganta, ele enfrenta, ele vence, ele vai. E aí tem uma frase que eu gosto muito, né? A vida é movimento. Quanto mais se move, mais se vive. E vida no sentido mais amplo, né? Não a vida terrestre, mas a vida, a jornada inteira do espírito. Isso é importante, porque nós temos a tendência a nos acomodar. O próprio processo reencarnatório é um processo de tirar da acomodação o espírito e fazer evoluir. Eu acho que, como tantos de nós, tenho a tendência a se acomodar. E a vida está sempre nos puxando, fazendo a gente mudar. A gente está em movimento, está evoluindo, está aprendendo. E aí, só para fechar, uma palavrinha, uma frasezinha muito bacana que está no Livro dos Espíritos, que é de Kardec, né? Que ele fala: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Pessoal, essa frase resume assim, bastante do que é a reencarnação e do que é a evolução espiritual, que é o que está lá, que são dois dos cinco princípios básicos da doutrina espírita. Tá? Aconselho a quem não leu a ler o livro Missionário da Luz. Aqui nesse livro tem quando o André Luiz descreve vários eventos, né, relacionados à reencarnação. Aqui está a tão famosa no meio espírita a reencarnação de Segismundo, que mostra todo o processo reencarnatório dele com detalhes. Então é fantástico ler isso daí, tomar consciência e ver a complexidade que isso é, inclusive para nos conscientizar que nós estamos aqui hoje, que nós participamos de um projeto complexo de reencarnação e que é para o nosso bem e que nós devemos nos dedicar a não desperdiçar esse momento, porque não é tão simples assim. Pessoal, eu deixo a bibliografia aqui para vocês, depois no final eu coloco mais, deixo mais tempo, mas tem alguns vídeos aqui muito bacanas. Aconselho a vocês assistirem a palestra do Campetti, que está aí, do Carlos Campetti. Muito boa sobre reencarnação. Ele é muito bom orador e ele faz uma palestra assim de uma hora e pouquinho, muito bacana. Então, pessoal, era esse o estudo de hoje, tá?
Queria agradecer a todo mundo por estarmos aqui novamente e vamos encerrar com a nossa prece, ok? Mais uma vez agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, imbuídos do mesmo objetivo de progredirmos, de aprendermos e que nós possamos agora saindo melhor do que quando nós entramos, do que quando nós iniciamos nosso estudo. Agradecemos também a todos os nossos espíritos amigos que nos acompanham, que nos auxiliam e desejar, por fim, uma boa semana a todos, um bom retorno e até a próxima segunda. Que assim seja. Pessoal, então até a próxima segunda-feira, quando temos mais um estudo. Quarta-feira temos o Evangelho na nossa Casa Espírita, também ali no Facebook. Acompanhem e até mais.